Pare por um instante. Existe algo dentro de você que sabe exatamente o que Deus espera, mas continua resistindo? Talvez seja um hábito, talvez seja uma atitude, talvez seja uma ferida que você insiste em carregar, ou talvez seja simplesmente o desejo de continuar vivendo do seu próprio jeito. Escute isso com atenção. Uma das maiores batalhas da vida cristã não acontece ao nosso redor. Ela acontece dentro de nós, entre aquilo que queremos fazer e aquilo que Deus nos chama para fazer, entre a nossa vontade e a vontade do Senhor. Jesus declarou em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essas palavras não foram dirigidas apenas aos discípulos daquela época, elas continuam ecoando hoje. Para mim, para você, para todos aqueles que desejam viver uma fé verdadeira. Porque seguir Jesus não é apenas acreditar nele, é permitir que ele transforme quem somos, é abrir mão do orgulho, é abandonar velhos caminhos, é deixar para trás tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. E eu sei, isso nem sempre é fácil. Muitas vezes, queremos as promessas de Deus sem abrir mão das coisas que nos prendem. Queremos paz sem rendição. Queremos transformação sem mudança. Queremos crescimento espiritual sem sacrifício. Mas Deus está nos chamando para algo maior. Antes de continuarmos, faça esta oração comigo. Pai amado e Deus eterno, eu me coloco diante da Tua presença com sinceridade. Tu conheces minhas lutas. Conheces minhas fraquezas, conheces as áreas da minha vida que ainda precisam ser transformadas. Hoje eu peço que o Teu Espírito fale ao meu coração. Mostra-me aquilo que preciso entregar, mostra-me aquilo que preciso deixar para trás e ajuda-me a viver de acordo com a Tua vontade, que esta mensagem produza mudança dentro de mim. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você deseja que Deus transforme áreas da sua vida que ainda não estão alinhadas com a vontade dEle, escreva nos comentários: Senhor, transforma o meu coração. Agora ouça com muita atenção. Existe uma diferença entre admirar Jesus e seguir Jesus. Muitas pessoas admiram seus milagres, admiram sua sabedoria, admiram sua bondade, mas seguir Jesus exige algo mais profundo, exige decisão, exige compromisso, exige entrega. E é exatamente por isso que muitos começam a caminhada, mas poucos permanecem firmes quando surgem as dificuldades. Porque seguir Cristo não é apenas um sentimento, é uma escolha diária. A palavra de Deus nos mostra que o próprio Senhor viveu uma vida de obediência e sacrifício. Ele não escolheu o caminho mais fácil, ele escolheu o caminho da vontade do Pai. Em Filipenses 2:8 está escrito: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que exemplo poderoso! Jesus tinha autoridade, tinha poder, mas escolheu obedecer. E talvez seja exatamente isso que Deus esteja tentando nos ensinar hoje. A verdadeira maturidade espiritual nasce quando aprendemos a obedecer, mesmo quando não entendemos tudo. Quando escolhemos confiar, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Quando permanecemos fiéis, mesmo nos dias difíceis. Pare por um momento e reflita. Quantas vezes você já sentiu Deus pedindo algo ao seu coração? Talvez perdoar alguém, talvez abandonar um comportamento, talvez voltar a orar, talvez retornar à presença dEle. E mesmo sabendo o que precisava fazer, algo dentro de você resistiu. Todos nós enfrentamos essa batalha, mas existe uma boa notícia. Você não precisa vencê-la sozinho. Vamos orar mais uma vez. Pai amado, reconheço que muitas vezes a minha vontade falou mais alto do que a Tua voz. Reconheço que nem sempre obedeci quando o Senhor me chamou. Perdoa-me pelos momentos em que escolhi meus próprios caminhos. Perdoa-me pelas vezes em que resisti à Tua direção. Hoje eu decido abrir meu coração.
Ajuda-me a desenvolver uma fé obediente. Dá-me coragem para fazer aquilo que o Senhor espera de mim. Que eu não seja apenas alguém que ouve a Tua palavra, mas alguém que a pratica diariamente. Fortalece minha caminhada espiritual e ensina-me a confiar plenamente em Ti. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você deseja viver uma fé mais firme e obediente, escreva nos comentários: eu escolho seguir a vontade de Deus. Existe algo que muitos cristãos descobrem apenas depois de anos de caminhada. Seguir Jesus transforma a vida, mas antes da transformação, existe o processo. E o processo nem sempre é confortável. Escute isso com atenção. Toda vez que Deus quer nos levar para um novo nível espiritual, Ele primeiro trabalha dentro de nós. Antes de mudar as circunstâncias, Ele muda o coração. Antes de abrir portas, Ele fortalece o caráter. Antes de entregar grandes responsabilidades, Ele ensina fidelidade. Por isso Jesus disse que devemos tomar a nossa cruz diariamente, não uma vez por semana. Não apenas quando estamos motivados, mas todos os dias. A cruz representa uma decisão. A decisão de abandonar o velho homem e viver a nova vida que Deus preparou para nós. A Bíblia declara em 2 Coríntios 5:17: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que promessa extraordinária! Mas para que o novo apareça, algumas coisas antigas precisam partir. Talvez Deus esteja pedindo que você abandone pensamentos que o afastam da fé. Talvez esteja pedindo que deixe para trás ressentimentos que ainda machucam seu coração. Talvez esteja mostrando comportamentos que impedem seu crescimento espiritual. E eu sei, nem sempre é fácil abrir mão daquilo que nos acompanhou por tanto tempo. Mas aquilo que Deus remove nunca é maior do que aquilo que Ele deseja entregar. Ele tira o peso e entrega paz. Ele remove a culpa e entrega perdão. Ele remove a escravidão e entrega liberdade. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai amado, eu reconheço que existem áreas da minha vida que ainda precisam ser transformadas. Existem pensamentos, atitudes e hábitos que não refletem aquilo que o Senhor deseja para mim. Hoje, eu peço que o Teu Espírito Santo trabalhe profundamente dentro do meu coração. Remove tudo aquilo que está me afastando da Tua presença. Ajuda-me a abandonar o que não agrada ao Senhor. Fortalece-me quando eu sentir vontade de voltar atrás. Que eu encontre alegria em viver a nova vida que o Senhor preparou para mim. Transforma minha mente, transforma minhas atitudes, transforma meu coração e faz de mim alguém cada vez mais parecido com Cristo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você acredita que Deus está realizando uma transformação em sua vida, escreva nos comentários: Deus está me fazendo uma nova pessoa. Agora pare por alguns segundos e responda em silêncio dentro do seu coração. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? O que tem consumido seus pensamentos, suas preocupações, seu tempo, sua atenção? Porque muitas vezes não nos afastamos de Deus de uma só vez. O afastamento acontece aos poucos, uma oração que deixamos para depois. Um momento com a palavra que adiamos, uma distração que passa a ocupar mais espaço do que deveria. E sem perceber, começamos a alimentar mais a nossa carne do que o nosso espírito. Mas escute isso com atenção. Deus nunca deixa de nos chamar de volta. Apocalipse 3:20 declara: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Que imagem poderosa! O Senhor continua batendo a porta, continua chamando, continua esperando. Não porque Ele precisa de nós, mas porque nos ama profundamente. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e sentindo que sua fé esfriou. Talvez sua vida de oração já não seja a mesma.
Talvez você tenha permitido que outras prioridades ocupassem o lugar que pertence a Deus. Mas a graça do Senhor ainda está disponível. A misericórdia dele ainda alcança você. Hoje pode ser o dia de um recomeço. Hoje pode ser o dia de voltar ao centro da vontade de Deus. Hoje pode ser o dia de renovar sua aliança com o Senhor. Vamos orar. Pai amado, eu reconheço que muitas vezes permiti que outras coisas ocupassem o lugar que pertence a Ti. Perdoa-me pelos momentos em que me distraí espiritualmente. Perdoa-me pelas vezes em que deixei de buscar a Tua presença. Renova em mim o desejo de estar contigo. Desperta novamente a minha fome pela Tua palavra. Desperta novamente o prazer pela oração. Que eu não viva apenas de aparência espiritual. Que eu tenha um relacionamento verdadeiro contigo. Ajuda-me a permanecer firme mesmo quando as emoções mudarem. Que minha fé esteja fundamentada em Ti e não nas circunstâncias. Traz-me de volta para perto do Teu coração e fortalece minha comunhão contigo todos os dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Se hoje você deseja renovar sua caminhada com Deus, escreva nos comentários: eu quero estar mais perto de Deus. Chegamos a este momento e talvez a maior pergunta não seja o que você ouviu hoje, mas o que você fará com aquilo que Deus falou ao seu coração. Porque conhecer a verdade é importante, mas viver a verdade é o que transforma uma vida. Jesus não nos chamou apenas para acreditar nele, ele nos chamou para segui-lo. Dia após dia, decisão após decisão, passo após passo. Haverá dias fáceis, dias em que a fé parecerá forte, dias em que a oração fluirá naturalmente, mas também haverá dias difíceis, dias em que você precisará escolher permanecer fiel, mesmo sem sentir vontade. E é justamente nesses momentos que a sua decisão de seguir Cristo se torna mais poderosa. A palavra de Deus declara em Gálatas 6:9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Que promessa maravilhosa! Deus vê cada esforço, cada oração, cada renúncia, cada lágrima derramada em secreto. Cada vez que você escolhe obedecer, em vez de seguir seus impulsos, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Talvez você ainda não esteja vendo os resultados. Talvez a transformação esteja acontecendo de forma silenciosa. Mas Deus está trabalhando. Ele está fortalecendo sua fé, moldando seu caráter, preparando você para viver algo maior do que imagina. Por isso, não desista, não volte atrás. Não permita que o desânimo roube aquilo que Deus começou em sua vida. E lembre-se, você não carrega essa cruz sozinho. O mesmo Deus que chamou você também o fortalecerá para continuar. Vamos fazer nossa última oração. Pai amado e Deus eterno, obrigado por falar comigo através desta mensagem. Obrigado porque o Senhor não desiste de mim. Obrigado porque mesmo em minhas fraquezas, a Tua graça continua me sustentando. Hoje eu reafirmo minha decisão de seguir os Teus caminhos. Ajuda-me a negar aquilo que me afasta da Tua vontade. Ajuda-me a permanecer fiel nos dias bons e nos dias difíceis. Fortalece meu espírito quando eu estiver cansado. Levanta-me quando eu tropeçar. Corrige-me quando eu me desviar. Que a minha vida reflita cada vez mais o caráter de Cristo. Que minhas palavras honrem o Teu nome. Que minhas atitudes revelem a Tua presença. Que minhas escolhas demonstrem a minha fé. Eu entrego meu futuro, entrego meus sonhos, entrego minhas lutas, entrego completamente minha vida em Tuas mãos. E escolho caminhar contigo todos os dias da minha existência. Obrigado porque o Senhor está me transformando. Obrigado porque nunca caminho sozinho. E obrigado porque a obra que começaste em minha vida será completada segundo a Tua perfeita vontade.
Em nome do Senhor Jesus, amém. Se você fez esta oração até o final e deseja permanecer firme nos caminhos do Senhor, escreva nos comentários: eu escolho seguir Jesus todos os dias. Que Deus abençoe sua vida, fortaleça sua fé e conduza cada passo da sua caminhada. Permaneça firme, permaneça confiante e continue seguindo a Cristo, porque aquilo que Deus está construindo em você é maior do que qualquer desafio que surgir pelo caminho. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.